Prepare-se para revelações impactantes que podem mudar o cenário político e econômico. Sérgio Moro desafia as ações do STF, exigindo respostas sobre o bloqueio do X e da Starlink no Brasil, uma decisão que afeta milhões. Na Venezuela, Maduro não fica para trás e dá um golpe inesperado no Brasil após o veto de Lula nos BRICS. E a tensão só aumenta. Com as eleições nos Estados Unidos se aproximando, Trump e Elon Musk estão prontos para agir. Isso tudo enquanto a Band toma uma decisão drástica sobre Datena. Fique até o final para saber os detalhes de cada decisão explosiva. Graves consequências da suspensão do X e bloqueio da Starlink no Brasil. O Senado Federal, sob o requerimento do senador Sérgio Moro, discutirá as graves consequências econômicas causadas pela suspensão do X e bloqueio das contas da Starlink no Brasil, ordenados pelo STF. A medida afeta diretamente 22 milhões de brasileiros e gera insegurança jurídica, com impactos sobre empresas, cidadãos e produtores de conteúdo que dependem da rede social para seus negócios. A audiência contará com representantes da Starlink e da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, além do colunista Fernando Schuller. Para entender o contexto mais profundamente, com a proibição do X, há preocupações sobre como esse cenário pode prejudicar o Brasil nas relações com grandes players internacionais. No entanto, a movimentação política ganha um novo tom com a aproximação das eleições nos Estados Unidos. Pesquisas apontam que Donald Trump é o favorito e, caso eleito, já prometeu intervir em assuntos envolvendo o Brasil. Elon Musk, que sofreu as sanções do STF, recebeu um convite para ser conselheiro de Trump, fortalecendo uma aliança que pode reverter a situação. Com projetos no Congresso dos Estados Unidos para suspender vistos de ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes, as decisões de Moro e a iminente eleição nos Estados Unidos sugerem que a relação Brasil-Estados Unidos pode estar prestes a passar por mudanças radicais. Assim, a audiência proposta é uma oportunidade para debater os riscos e definir um caminho para evitar uma crise internacional que impacte negativamente a economia e a liberdade digital dos brasileiros. Tensão explosiva entre Brasil e Venezuela. Maduro e Lula em conflito por exclusão dos BRICS. Nos bastidores da política internacional, a relação entre Brasil e Venezuela tem sido abalada por uma sequência de desentendimentos. O estopim? A exclusão da Venezuela do grupo dos BRICS, uma decisão que o governo de Nicolás Maduro não recebeu nada bem. Para ele, o veto do Brasil foi mais do que uma simples decisão diplomática. Foi uma afronta, uma verdadeira agressão que deixou o governo venezuelano indignado. E, ao que tudo indica, Maduro não pretende deixar barato. Celso Amorim, o novo alvo de Maduro. Nessa turbulenta relação, Celso Amorim, assessor de Lula para assuntos internacionais, se tornou alvo das críticas mais duras. Maduro o acusou de ser um mensageiro do imperialismo norte-americano e de estar por trás da exclusão da Venezuela dos BRICS. Essas palavras mostram que o governo venezuelano vê Amorim como um dos responsáveis por defender interesses que, segundo eles, são contrários à independência e à soberania da Venezuela. Uma acusação que evidencia o tamanho da desconfiança e do desgaste diplomático entre os dois países. A exclusão dos BRICS, ofensa para o governo Maduro. Durante a cúpula dos BRICS em Kazan, Maduro esperava contar com o apoio do Brasil para sua inclusão no grupo, acreditando que essa aliança fortaleceria a posição da Venezuela no cenário internacional. No entanto, o veto brasileiro foi como um balde de água fria, uma decisão que Maduro interpretou como uma traição, ecoando a postura do governo anterior de Jair Bolsonaro, que também havia mantido um afastamento de Caracas. Consequências severas. A resposta de Maduro. Com a situação cada vez mais tensa, todos esperavam para ver como Maduro reagiria a essa série de desentendimentos. E ele, finalmente, deu uma resposta, uma atitude drástica que pegou muitos de surpresa.
Em uma decisão que pode ter repercussões profundas para as relações entre os dois países, Maduro ordenou o retorno do embaixador Manuel Vadel ao país, uma declaração simbólica de que as relações com o Brasil foram abaladas de forma irreversível. Agora, a tensão está no ponto máximo e o que vem pela frente é incerto, mas parece que os dias de boas relações entre Brasília e Caracas estão contados. Datena prova o gosto amargo da derrota e enfrenta as consequências. José Luiz Datena, o apresentador conhecido por seu estilo polêmico, sentiu na pele o peso das decisões que tomou nas últimas eleições. Após se aventurar na disputa pela Prefeitura de São Paulo e acabar derrotado já no primeiro turno, parece que o comunicador do povo não escapou ileso da sua curta e controversa jornada política. De insultos a rivais até um episódio envolvendo uma cadeirada em Pablo Marçal durante um debate, atitude que revoltou muitos e colocou em xeque sua imagem pública, Datena virou alvo de fortes críticas e até piadas. Além de ter desafiado o bom senso com suas atitudes no cenário eleitoral, o ex-candidato pagou o preço com um desgaste evidente em sua imagem. Fontes revelam que suas escolhas não foram bem vistas, inclusive dentro da própria emissora onde trabalhou por 2 décadas, e que esse comportamento acabou gerando uma situação desconfortável para todos. Mas, apesar das polêmicas, o silêncio de Datena diz muito. Será que ele está arrependido de suas ações? Será que finalmente percebeu que suas jogadas não agradaram nem ao público nem à cúpula da emissora? E agora a decisão drástica que ninguém esperava. Depois de anos à frente do Brasil Urgente, o programa que lhe deu fama e notoriedade, Datena está fora. Isso mesmo, ele não voltará mais ao comando da atração, que agora estará nas mãos de Joel Datena, seu filho, que manteve os níveis de audiência enquanto o pai tentava, e falhava, em se estabelecer na política. Datena seguirá na Band, mas seu retorno ao horário nobre como o grande âncora já faz parte do passado. Em 2025, poderá discutir um possível novo programa, mais leve e distante do estilo explosivo que marcou sua carreira. Até lá, ele estará em uma posição secundária, longe dos holofotes e da audiência que sempre buscou. O futuro de Datena? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: ele aprendeu da forma mais dura o peso das suas decisões. A decisão do ministro Alexandre de Moraes ao citar estilingues e bolas de gude como elementos que justificam condenações de 12 a 14 anos de prisão no caso de 8 de janeiro levanta um ponto intrigante. Além de uma multa de 30 milhões de reais. Ao mesmo tempo, provas comprometedoras, como as 196 filmagens que poderiam expor quem realmente estava por trás dos atos, misteriosamente desapareceram. Afinal, seriam as bolinhas de gude um risco tão grande à ordem pública? Curioso como, enquanto esses objetos letais garantem penas pesadas, crimes armados que realmente aterrorizam as ruas do Brasil, como o armamento pesado nos morros cariocas, parecem seguir como uma paisagem que a justiça prefere ignorar. As facções criminosas, que controlam territórios, têm armamento pesado, incluindo metralhadoras .50 e arsenais que intimidam até as forças de segurança, mas nem mesmo o eco do STF parece se pronunciar em igual medida. O contraste se amplia quando observamos os benefícios que figuras de colarinho branco recebem. Processos envolvendo bilhões desviados dos cofres públicos, como os da Odebrecht e outros empresários influentes, foram engavetados, um verdadeiro presente do ministro Dias Toffoli e, recentemente, de Gilmar Mendes, que arquivou casos envolvendo José Dirceu, velho conhecido da justiça e estrategista treinado em táticas de guerrilha. Dirceu, outrora condenado, hoje navega livre da lei e suas amarras, enquanto pessoas sem foro privilegiado, como cidadãos comuns, enfrentam todo o peso da imparcial justiça brasileira. O caso de Lula não poderia ilustrar melhor o contraste. Apesar das condenações na Lava Jato, o ministro Edson Fachin prontamente invalidou os processos, alegando vícios e transferindo tudo para Brasília, onde simplesmente foram arquivados.
Lula, agora reabilitado, retorna ao cenário político. Enquanto isso, perguntas não respondidas sobre o 8 de janeiro seguem no ar. Onde estão os infiltrados? E as 196 gravações apagadas que poderiam ter esclarecido quem realmente estava envolvido? Mesmo o caso de G. Dias, ex-ministro do GSI, que foi flagrado calmamente conversando com os invasores e tomando café em meio ao caos, continua sem consequências. No fim das contas, fica a pergunta: seriam realmente as bolinhas de gude e os estilingues o maior perigo? Ou seriam certas decisões de quem deveria proteger nossa Constituição e nossa sociedade?